que você sabe de verdade? O que eu sei de verdade? Bom, vou dar por uma visão muito pessoal de vida. O que eu sei de verdade é que a gente está nesse mundo para se relacionar. E eu acho que esse é o grande desafio. E ele vai desde o lado pessoal até o lado profissional. Né? E a gente consegue transmutar isso para a comunicação perfeitamente. O nosso grande desafio é como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo. O que eu sei de verdade sobre transformar marcas em experiências. Eu sou a Darla Sierra, CEO da VLG e host aqui do nosso novo projeto. Hoje, gente, eu tô animadíssima, porque eu trouxe uma pessoa que vocês vão me agradecer depois nos comentários, tá? Olha só, a nossa conversa não vai ficar presa só em falar sobre eventos, ativações, atendimento. A gente vai falar sobre posicionamento, comportamento, cultura, comunidade, luxo, contemporâneo, desejo de construção de valor. Pelo pouco que eu vi do posicionamento dela, e que não foi pouco, porque ando stalkeando Duda já tem bastante tempo, ela defende uma visão muito próxima do que eu acredito como gestora da marca VLG, que tem que funcionar, como tem que funcionar o processo de construção de uma marca. As experiências, para mim, não são um plus. São a marca acontecendo. É como a gente constrói o nosso legado ali como empresa. Com vocês, bem-vinda, Duda Maia. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer meu. Tô super honrada. Duda, conta um pouquinho para nossa audiência. Como é que você chegou? E aí? Como nasceu a agência? Conta tudo. Bom, eu trabalho com moda desde os meus 15 anos. Sempre fui apaixonada pelo tema. E acho que é uma coisa muito curiosa, porque eu cheguei a ir pro lado do estilismo. Quando eu comecei a ver como era a coisa, eu falei, não é isso que eu quero. Eu gosto de comportamento, de consumo. E quando eu comecei a faculdade, eu falei, eu vou migrar para a comunicação, porque a comunicação vai me dar um pouco disso. Fiz jornalismo, trabalhei na área e fui para fora fazer mestrado. E lá foi onde eu me descobri. Na época que eu morei fora, fazendo os 2 mestrados, em Milão e Barcelona, foi a época que estourou o street style. Foi aí que eu falei, é aí onde eu realmente me encaixo, é levar a moda e a comunicação para esse lugar de comportamento, de entender como as pessoas observam o consumo, como elas se relacionam com as marcas. E nisso a gente começou ali muito voltado para moda e acabou atendendo uma gama enorme de marcas voltada para o lifestyle. A gente estava até conversando antes de começar o programa que o contexto em que a gente se conheceu foi através de um projeto do Brasília Shopping, se conheceu pessoalmente, isso, né? Mas a sua agência, uma agência aqui de Brasília, chama Agência 5561. Isso. Ela tem uma identidade muito legal, né? Queria até que você me contasse um pouco de qual é a linha editorial, de como vocês fazem, porque vocês trabalham com marcas legais, mas com projetos muito legais, né? Todas as entregas, elas transcendem um pouco, elas passam por uma composição que é muito completa, é sempre uma ótima história sendo contada. Todas as experiências que eu tive, tanto como consumidora de marcas que você trabalha, que a sua agência atende, ou como criadora de conteúdo convidada, ou como empresária, são sempre essas experiências onde o storytelling é muito bem construído. Conta pra gente sobre a agência. Bom, a agência nasceu há 13 anos atrás, lá em 2011. E ela nasceu eu acabei voltando para Brasília, eu morei esse tempo todo fora, tive experiências de trabalho em São Paulo e acabei voltando para Brasília. Já tinha uma larga experiência em varejo, né? Eu comecei com 18 anos trabalhando no varejo de luxo. E começou a aparecer e surgir uma demanda de marcas pequenas, amigas que tinham marcas de moda pequena e queriam uma ajuda. E na experiência que eu tive em São Paulo, eu trabalhei em grandes agências e tinha um pequeno incômodo que eu via que a marca pequena, ela estava ali jogada sempre, ela não tinha espaço no mercado. Né? As grandes agências, o mercado em geral, ele só olhava para quem tinha esse volume de dinheiro muito grande. E as marcas pequenas acabavam se fechando muito num lugar de eu não posso fazer as coisas, eu não consigo prospectar um mercado mais forte. Então, como foi surgindo demandas de pessoas querendo o meu olhar, a minha ajuda para construir a marca, eu comecei a desenvolver um método. E o meu olhar foi sempre, o pequeno, na verdade, ele tem muito mais chance de fazer do que o grande. Porque ele tem a criatividade mais livre de amarras. Ele tem menos processo, ele tem menos sistemas que ele precisa se encaixar. E ele pode criar mais. Ele tem muito menos dinheiro, óbvio. Mas é aí que entra a criatividade. Sim. Então eu comecei a agência muito focada em pequenas marcas que queriam se prospectar para o mercado nacional. Então eu trazia toda a minha visão, a minha experiência em inovação, em olhar, em estar um pouco à frente, de olhar, né, a minha experiência de mercados internacionais, de ver como o consumidor funciona, eu trazia isso para uma marca pequena. E uma marca pequena, como é que ela se constrói? Por storytelling. Ela tem que contar uma história do início ao final para ela conseguir se conectar com as pessoas. Então a agência nasceu muito com essa visão,
de ser, primeiro, um braço de marketing para as marcas pequenas, onde a gente trazia uma visão 360 da comunicação e eu conseguia fazer a conexão entre o varejo, porque eu entendia como funcionava um chão de loja, um processo de venda, para ser uma comunicação real e viável para as marcas. Então, muitas vezes, assim, ao longo desses anos de experiência, a gente tirou marcas da cabeça do criador, que ainda nem era marca. Então, a gente ajudou a construir a marca desde quando ela era uma ideia. Né, foram 12 anos fazendo isso, até que a gente entendeu que o mercado mudou, que o processo mudou, que a comunicação mudou. Né? A comunicação hoje, ela está muito acelerada com o processo da internet, com as redes sociais. A gente tem um volume de marketing interno que eu brinco que agência nenhuma funciona mais para uma marca. Você tem que ter um marketing interno para poder dar vazão a esse processo. E a gente começou a perceber a volta das pessoas para a experiência, para o físico. E o que de fato está conectando o consumidor? O que de fato move as pessoas a se conectar com uma marca? É a experiência. Seja ela como for, porque não necessariamente uma experiência é um evento. Né? É a forma com que você conta a história da marca. Eu brinco e eu falo muito isso, as pessoas riem de mim, que ninguém que está no varejo vende produto. Você vende conexão. O produto é só a consequência de como você consegue marcar aquela pessoa, de como você consegue se conectar com aquela pessoa. Então você vende lifestyle, você vende experiência, você vende momento, e aí o seu produto vende por consequência disso. E é muito o que a gente fala, assim, do jeito VLG, né? Meu mercado é muito quadrado, por natureza. Mercado financeiro, há 10 anos, quando eu abri o meu Instagram, não existia essa história de se comunicar. Não que eu tenha inventado, né, gente? Pelo amor de Deus, eu tenho essa pretensão. Já tinha um monte de criador de conteúdo. Mas o que eu falo, assim, olha para quem fez carreira em banco, e que começou essa história da migração para as empresas independentes, né? O mercado brasileiro em 15 anos mudou muito, né? Mas há 10 anos, quando eu abri o Instagram, era um olhar muito torto. Assim, gente, o que essa pessoa tá fazendo, falando no Instagram? Que é isso? E hoje, você já vê um movimento onde inúmeros CEOs de empresas estão se posicionando, e não tô nem falando só das empresas pequenas, as que estão construindo, porque essas eu acho até que a gente não tem nem tanta opção, você tem que ir lá dar a cara para as pessoas se conectarem, mas você pega o Mark Zuckerberg agora aqui, trazendo para o meu universo o próprio Benchimol do XP, ou o João da CIMED, João Adib, que são e aí é isso, né? São geradores de influência para a sua própria marca. E é total pautado no lifestyle. Por que a minha empresa é assim? Porque eu sou assim, né? Mas por quê? As pessoas conectam com pessoas. Elas não se conectam com marcas. Elas não se conectam com empresas. Elas querem saber quem está por trás, a história daquela pessoa. Mais uma vez, a gente volta para o lugar. Tudo é sobre a história. Tudo é sobre a construção. Não, fantástico. Né? Assim, você fala, é muito, muito curioso porque você fala do mercado financeiro, mas você com certeza já observou esse dado. Quantas mulheres têm educação financeira e prestam atenção nisso e querem lidar com isso? Nenhuma. Assim, se você pensar anos atrás. Por quê? Porque era um mercado quadrado, que não despertava nenhuma emoção e nenhum porquê. Não, e se você pensar, até a década de 70, a mulher, para abrir a conta, tinha que abrir com o CPF do pai ou do marido. Exatamente. O mercado não foi feito para ela. Não foi feito para esse consumidor que ele entende o dinheiro de uma outra forma. O dinheiro é só negócio. Né? E hoje não, você faz isso brilhantemente, trazendo vários universos para mostrar para os seus clientes por que eles precisam cuidar do dinheiro. Isso, o dinheiro é o meio, né? Ele não é o fim por si. Quando ele vira o fim por si, ele começa a ser um problema muito grande. Tendo você muito ou pouco dinheiro, ele vai ser um problema em algum nível, em alguma instância. Mas quando ele é o meio, e aí o porquê de cada cliente varia, né? Tem gente que é a galera do esporte, que é o alta performance, que gosta e tal. Tem o time do wellness, que tá numa outra fase, que tá num outro momento. A gente fez recentemente juntas um evento com a Tereza Pérez, né? Falando sobre longevidade. E a repercussão foi incrível. E foi um evento super pequenininho. Super exclusivo. Pouquíssimas pessoas. Mas essas pessoas têm o poder de reverberar para suas próprias bolhas a história que a gente tá contando. Acho que esse é o poder da experiência, né? Exato. Né? Você imagina... Foi um evento que conectou finanças e wellness. Por meio da mesma coisa. Todo mundo quer liberdade para viver melhor. Né? E nada melhor traz isso do que você cuidar da sua saúde física e da sua saúde financeira. Exato. É tudo muito conectado. Então, eu brinco que, para mim, né, porque é uma visão muito pessoal minha, o mercado de comunicação hoje, que faz sentido,
É o mercado onde você consegue contar história. Não adianta você botar uma marca no mercado mais quando você tá falando com um mercado de mass premium e premium, se você não conta uma história. Porque para você agregar valor ao seu produto num mercado extremamente saturado, onde as pessoas elas estão comprando deitadas no sofá, de madrugada, sem você contar uma história. Por que a pessoa vai comprar com você e não com o vizinho da esquina? Por que ela vai aderir ao seu produto e não ao produto da esquina? E até porque muitas vezes o produto é exatamente o mesmo. Exato. Quando A diferença é a história que você conta. Exato. Você olha para pegando de novo o exemplo do mercado financeiro, todos nós acessamos os mesmos papéis. Isso há 10 anos, de novo, não era verdade. Há 10 anos, quando a VLG nasceu e a XP já estava nesse movimento de abertura de prateleira, mexeu com o mercado inteiro porque os bancos tiveram que correr atrás. Então, há 10 anos, eu conseguia chegar no meu cliente que tinha ficado comigo outros 10, né, no banco, e falar, olha, aqui eu tenho realmente muitas opções diferentes para você. Hoje em dia, eu vou ganhar às vezes, eu vou perder às vezes. A maior parte do tempo são os mesmos papéis. Você compra o título público comigo, você compra o título público com o gerente da outra instituição. É o mesmo papel. Onde que a gente ganha? No serviço e na conexão que a gente consegue construir, que não acontece uma vez só, né? Exatamente. Ela precisa acontecer ao longo da vida do cliente, né? E aí a gente entra numa coisa muito curiosa, né? Porque a maior discussão hoje tem sido o AI. Sim. Né? A tecnologia vai acabar com as profissões. Eu estudo muito por conta dos meus filhos, de olhar, de pensar em como guiar eles para esse futuro. E as profissões não vão existir daqui a um tempo, né? A gente já vê vários movimentos onde várias profissões já estão ali perdendo seu lugar. Mas o que vai de fato fazer a diferença? Que é onde você entrega, né? Você pensa isso, o seu trabalho financeiro. O AI ajuda muito a pesquisar, a fazer muita coisa. Certeza. Qual que é a diferença? Gente, como você conta a sua história pro seu exatamente. cliente, porque ele vai querer se conectar com você, ele vai querer a sua ajuda, a sua capacidade de análise, que De nada interpretação dos dados, que né? nada substitui. Total. Né? Tem tido uma grande discussão no mercado financeiro sobre esse tema, né? E aí, claro, tem sempre os cavaleiros do apocalipse que, vai acabar. Não vai, gente. Não vai. Não vai, porque assim, no final das contas, você quer perguntar pra sua pessoa de confiança É isso. se ela acha que aquilo faz sentido pra você. Mas qual que é o grande segredo? É justamente o serviço, o atendimento e a capacidade de entendimento que vai além. Sim. Eu tava conversando com a minha cunhada esses dias e conversando sobre as minhas sobrinhas, que estão todas entrando no mercado de trabalho, e uma delas é formada em... nem sei como é que é o major lá, o nome do major, mas para ser editora de livro. E ela falou, tá tendo muita dificuldade de encontrar emprego porque a AI substituiu. Você joga um livro na AI e ele consegue editar o livro perfeitamente. Então, o mercado sumiu. Sumiu? Não. Mas mudou. Mas mudou, porque a entrada no mercado mudou. Mas quem escolhe o livro, quem desenvolve uma capacidade de saber escolher, entender o consumidor, ele consegue ler. A gente até brinca muito, porque a IA, ela te ajuda um monte de coisa, mas o que o humano tem, que a IA não tem, é o imprevisível. Porque o que a IA faz deixa eu computar dados, ler isso da melhor forma e cuspir isso, a depender do que você me pediu, da melhor forma aqui. Exatamente. Mas a imprevisibilidade, que é a característica humana, essa não tem... A capacidade de pensamento crítico. A capacidade de pensamento crítico, de fazer a pergunta certa. Essa não tem, porque vem da gente. E aí vem da vivência, de você criar repertório, de você tava discutindo isso com um grupo de embaixadores da XP, que eu tenho... as pessoas do mercado financeiro que eu acompanho pontualmente, estão todos silenciados. Por quê? Porque eu não quero enviesar a minha narrativa. É muito... Se você só consome da sua bolha, daqui a pouco você tá fazendo igual, você tá fazendo sem sal. Então eu vou olhar para outros lugares, eu vou olhar pra galera da arquitetura, do design, as marcas de luxo, que tem premissas que eu acho visualmente interessantes. Que tipo de curadoria de imagem eles fazem? É uma outra... Eu sempre falo, acabo caindo no assunto de criação de repertório aqui, no podcast, porque pra mim, talvez seja o grande diferencial de como você usa todas as ferramentas do IA, como você
constrói uma carreira sólida é a tua capacidade de adequação do repertório às mudanças do mundo. Porque senão, se eu ficar preso do jeito que eu fazia as coisas, assim, hoje eu até brinco, eu chamo o Cláudio de Claudião, né? Claudião Claudião é o melhor funcionário da é empresa. exato. Claudião, eu até brinquei com os meninos, Claudião tem 1,85, 1,90. Claudião é moreno, maxilar quadrado, porque a gente fica brincando com isso. Mas o que eu faço? Eu tenho uma tese e aí eu vou lá. Minha tese é essa, assim, assim. E aí pode ser de qualquer coisa, tá? Tô falando até de uma estratégia de marca, mas de uma estratégia de negócio. Aí eu pego o que ele cospe, chat, vem aqui, olha isso aqui. Agora você é meu estrategista de marca, eu quero que você avalie isso. Aí ele me cospe uma devolutiva. Claudião, chat disse isso aqui. Aí eu vou de lá pra cá. Mas no final das contas, o crivo de quem foi que pensou na estratégia? Pegar isso, entender o que faz sentido pra minha realidade. Tá aqui, tá no meu colo, tá comigo, não adianta, não tá nenhum nem outro. O processo de tomada de decisão passa por mim. Mas olha, a gente vai voltar nesse assunto ainda. Eu quero só que a gente fale um pouco, porque essa foi uma conversa de uma mesa belíssima, que eu fui convidada por você. Vamos falar sobre tendência e convergência? Esse ponto, ele é muito interessante, né? Eu fui pro SXSW esse ano pela segunda vez. Eu sou alucinada pelo festival. Eu acho que todo mundo que trabalha em diferentes frentes, mas que trabalha com o ser humano precisa ir. Por quê? Pra você entender como as pessoas se comportam. É só sobre as palestras que acontecem? Não. É sobre você sentar e observar o que tá acontecendo na cidade naquele momento. E esse ano foi muito interessante porque uma das principais palestras do festival já há 20 anos é o da Amy Webb, que é uma futurologista muito conhecida. E todos os anos ela vai no festival e ela apresenta o relatório de tendências dela. Nisso ela já apresentou várias coisas que a gente tá vivendo hoje. E esse ano a gente chegou, eu brinco até, eu fui com a Nath, uma amiga. A hora que a gente chegou, eles entregaram um botãozinho preto de uma fitinha preta. Eu até olhei e falei, nossa, mas que pesado, né? Não, uma fitinha preta? Por que eles estão querendo falar com isso, né? Que marca é essa que tá fazendo essa promoção aqui na porta da palestra da Amy Webb? E muitas flores espalhadas pelo lugar. E a gente, nossa, mas ninguém, eu acho que entendeu de primeiro o momento. Quando a gente entra e ela começa a palestra, todos aqueles símbolos eram um velório. Porque ela, naquele momento, estava enterrando o report de tendências dela. Porque qual foi a questão dela? Ela falou assim, hoje, no que a gente está vivendo, não faz mais sentido eu trazer para vocês uma previsão de futuro. Porque o futuro chegou. E o que é importante hoje é a gente entender como reagir a ele. E aí, o que ela mostra? Esse futuro chegou quando vários pontos começam a se conectar e a gente precisa criar essa convergência para decidir como a gente vai seguir. Se eu for contar a palestra dela aqui, ela traz coisas assim inimagináveis, mas um dos pontos principais que ela traz é que a gente está entrando primeiro numa era onde de fato dinheiro vai fazer diferença em performance, porque você está começando a ter vários gadgets que fazem de fato um humano ser melhor do que o outro. Você tem, sei lá, um esqueleto que você gruda no corpo, você corre mais do que o outro. Então, coisas desse tipo. E, ao mesmo tempo, a gente tá entrando numa era onde o computador, ele tá dominando. Né? Nesse dia, ela até falou, em uma semana vai abrir a primeira fábrica na Alemanha 100% sem humanos. Não tem nem o gerencial. Então, não é que assim, vai chegar. Já chegou. E a provocação que ela fez durante todo o talk é, como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai esperar sentar a tecnologia nos dominar? Ou a gente vai aprender a usar ela a nosso favor? Então, para mim, isso foi uma das coisas mais incríveis, porque convergiu com tudo que foi falado no festival como um todo. Então, você ia em palestras de diferentes temas, você andava na rua e você percebia isso. Né? Você vê que a tecnologia, ela tá ali, mas ela ainda não é melhor do que o humano. E agora a gente tá na hora de aprender a usar ela a nosso favor. Né? O brinco, né? O ChatGPT, ele divide muitas opiniões. Essa amiga que foi comigo, ela é super contra a tecnologia. Então, a gente morria de rir, porque eram discussões muito interessantes sobre, não, a gente precisa ir pro meio do mato, viver lá. Mas não, a tecnologia tá aí. Mas como é que a gente vai usar? Né? Trazendo isso pra comunicação, hoje, se você vê o uso indiscriminado da tecnologia,
Se você entra numa legenda de Instagram, você vê as mesmas palavras. É o que se fala todo mundo. Gente, não aguento mais ver o atravessem, o não sei o quê. Porque todo mundo usa e não tem análise crítica. Tá simplesmente usando no automático. Mas pra que a tecnologia serve? Pra que ele serve? Ele otimiza o seu trabalho. Mas ele não pensa por você. Porque se ele pensa, daqui a pouco tá todo mundo com a mesma estratégia de marketing. Exatamente. Não, perfeito. E assim, você falando dessa história de usar as palavras, né? O Gregório Duvier que fala uma vez assim, pô, me roubaram o travessão, cara. É isso. Porque eu gostava de usar eu e agora também. não dá Gente, pra todos os usar. nossos journals a gente usava em textos, porque ele faz muito sentido dependendo da comunicação. Mas hoje ninguém mais usa, por quê? Porque parece que tá com o chat GPT. E isso é muito interessante. Eu acho que talvez, e aí, de novo, né? Só o meu feeling, que a gente tá vivendo isso. Mas talvez o ponto sweet spot está justamente em saber quando é a hora de ir pro mato e quando é a hora de usar a tecnologia. Exatamente. Tá muito pra lá e muito pra cá, não vai resolver, porque assim, você não vai frear a tecnologia, você vai ficar pra trás, e a gente como empresário tem que ser inteligente pra usar as ferramentas ao nosso favor e ganhar escala e tudo, mas precisa partir de um racional de autenticidade. É isso. E eu falo muito sobre isso, as pessoas perguntam assim, pô, como que vocês escolhem o projeto que vocês vão fazer? Eu falei, é tão fácil dizer um não para um projeto, porque o meu racional de marca, ele tá tão lógico. Claro, foi sendo construído, traz muito do meu DNA pessoal como gestora da marca, talvez no momento que for uma outra liderança da empresa, esses pilares se ajustem um pouco, porque a pessoa vai trazer de novo o repertório, a vivência dela ali para a marca, mas essa coerência que você precisa ter, tanto para tua marca pessoal, quanto para a construção da marca, vem do repertório, mas vem também de aprender a usar as ferramentas da forma certa. E você falou um ponto muito importante, porque eu acho que hoje, no mercado, quando você vai lançar uma marca, quando você vai botar um produto que você precisa da aderência do consumidor, seja em qual área for, qual que é o grande desafio? A gente vive uma era de fórmulas. Quantos gurus da internet estão aí ensinando as pessoas a fazer a fórmula perfeita para poder performar? E o consumidor não funciona assim. O consumidor é feeling. Total. Primeiro que você tem que entender que você vai entrar no mercado, você não vai agradar a todos. Você não consegue falar com todos. E se você quer falar com todo mundo, você tá falando com ninguém, na verdade. Exatamente. Né? Então você quer botar uma marca no mercado, a primeira coisa que você tem que entender real é qual é o propósito da sua marca. Porque quando é isso, igual você fala, eu tenho muito claro e é muito fácil dizer um não. Por que isso? Porque você tem propósito. Você sabe o que você quer entregar para o seu público. Então você constrói toda a sua experiência através disso. E com isso você consegue construir uma experiência. Sim. Porque tem narrativa. Sim. As marcas hoje, muita gente se lança no mercado de forma muito genérica, pensando, a pessoa fez aquela fórmula e ela deu certo. Entendeu? Não é que deu certo para aquela pessoa e vai dar certo para você. Sim. Né, vamos pensar a coisa da brasilidade. Não vou lançar uma marca. Se não tem propósito, você não vai ser a Farm, gente. Não adianta. Total. Não, e assim, até falando um ponto aqui sobre rede social, né? Eu tive um fenômeno, depois que eu mudei o nome do meu Instagram, que eu acho que aí sim eu me apropriei da minha narrativa, sem ter a barreira de ter que explicar muito o que quero. Que era Meninas de 30, tá, gente? Pra quem tá chegando aqui agora. E aí agora virou a Darla Sierra e tudo. E aí ficou mais claro para as pessoas que sou eu, que tenho um ecossistema de negócios e coisas, como qualquer pessoa se interessa por várias coisas, e aquilo ali tá no meu mundo. Mas quando eu olho e converso com algumas outras criadoras de conteúdo, o desespero pela quantidade de visualização faz você ir para algumas linhas editoriais tão pouco coerentes com o que deveria ser o seu portfólio. Eu não tô nem falando do que é certo e o que é errado. Eu tô falando da coerência, de novo, da coerência do que você tá construindo, né? E toda vez que uma marca vem conversar comigo, eu já falo de cara. Se o que você tá procurando é um vídeo com milhões de visualizações, um monte de compartilhamento, não sou eu essa pessoa. Se você tá achando que você vai gerar um cupom e eu vou vender, não sou eu essa pessoa. Agora, se a gente for construir uma história juntos, coerente, com lógica, que faça sentido, que o meu público vai associar a minha marca com você, que eu vou conseguir trazer isso pro meu dia a dia com leveza, trazer isso pro meu negócio com leveza, aí você pode ter certeza. E eu tô no momento com várias marcas. Geralmente você começa um projeto ali de 3 meses, é legal pra marca saber se aquele criador de conteúdo é legal trabalhar, pro criador também é legal, é uma vez de mão dupla. Até hoje eu renovei todas as marcas. Eu nunca perdi uma marca, mas esse mercado de influência, ele é muito interessante porque ele tem uma lógica muito parecida com a loja das marcas.
E eu sou aquela pessoa que sempre fui... Eu comecei nisso. Aham. Trocentos anos atrás, eu tinha blog, participei de campanha como blogueira, tive blog meu em revista e tudo, e vim acompanhando esse mercado desde muito cedo. Né, eu assinei junto com a agência que eu trabalhava na época, uma das primeiras campanhas de blogueira no Brasil. E eu sempre fui muito contra, numa visão muito pessoal, de como esse mercado no Brasil se desenvolveu. Porque ele se tornou um mercado publicitário. E ele deixou de ser um mercado de influência real. O que aconteceu? Qual o caminho? Né, corta para 15 anos depois. O mercado está indo para esse lugar. Né? Hoje, as redes sociais, elas não entregam mais. Quem ainda tem aquela intenção de vender pelo Instagram, acabou. Sim. Porque ele não entrega mais o conteúdo da forma que entregava antes. O que ele entrega hoje? Se você tem capacidade de gerar conversas. Então, quem tem capacidade de gerar conversa? Qual que hoje, para as empresas que conseguem ter essa percepção de valor mais profunda, qual é o influenciador que ele está buscando? É uma pessoa que geralmente não vive de influência, mas é de fato um influencer. Porque a influência real é o poder e a capacidade da pessoa de influenciar o outro pelo lifestyle dela, pelo que ela vive. Então tem que ter verdade. Tem que ser uma conexão, igual você falou, não adianta virar e te contratar e falar, vamos ali fazer um post? Né, eu brinco que toda vez que eu recebo um Media Kit, a pessoa vendendo lá, eu tenho vontade de morrer. Eu falo, gente, não vende o seu serviço assim, pelo amor de Deus, porque não faz sentido. Você vender um post pra marca nenhuma, comunica nada. Exatamente. Né, imagina, você pensa assim, uma marca de beleza vai contratar a Darla. Eu tenho um produto, que eu tô falando de longevidade, que eu tô falando de consistência, que eu tô falando de rotina. Você vai usar uma vez e você tá usa uma vez no dia da semana seguinte, você tá usando o concorrente. Não dá. Não dá. Você mata a sua própria narrativa. Não, e a sua audiência percebe, sente o cheiro. Exatamente. De a audiência longe. tá cada vez mais crítica. Primeiro porque é isso, é um volume de conteúdo absurdo pra você seguir. Então você não consegue acompanhar todo mundo. Então quem você escolhe acompanhar? Quem você percebe que tá falando com verdade? Sim. E é muito doido isso, porque, bom, aí de novo, né, nessas rodas de conversas com outros criadores de conteúdo, as pessoas falam assim pra mim, mas como que você fecha a marca? Até hoje, as marcas vieram até mim. Talvez seja até uma falha minha de não ter um comercial ali pra ir ativamente, não ter, né, uma agência me representando, mas... E eu já fechei marca internacional. Mas por quê? Você tem consistência, você tem storytelling. A marca que você trabalha, você tá falando com verdade, porque de fato ela faz parte de alguma forma da sua rotina. Sim, de alguma camada ali, isso. né? E é onde eu falo assim, é esse paralelo entre a influência, a marca e a construção da comunicação de uma empresa, que no fim das contas tudo converge para o mesmo lugar. Quando você vai falar de comunicação, você tem que ter uma história real. A história tem que ser consistente. Você não pode entregar só uma fórmula ou uma mentira. Porque as pessoas hoje percebem. E você não sustenta o personagem também, né? Exatamente. E no fim, o que você tá vendendo? Você tá vendendo um lifestyle, você tá vendendo uma forma de viver. Sim. Então as pessoas querem se conectar com isso, elas não vão se conectar com o produto, porque ela pode comprar uma xícara em você ou em qualquer outro pilar. Mas por que ela quer comprar a sua xícara? Porque ela se conecta com você. Sim. Com a história que a sua empresa faz, com a forma de produção. Por que tanta gente começou a colocar a produção pra fora, mostrar como o processo acontece? Porque é ali que você percebe o diferencial de cada empresa. Ai, gente, genial. Ficaria horas conversando com ela, mas a produção já disse que estamos sem tempo. Então eu vou passar aqui pro final. Vou fazer... Não é tão bate-bola assim, vamos ver quão rápido você consegue responder. Mas são 4 perguntas de um bloco chamado Que Eu Sei de Verdade, tá? O que as empresas ainda confundem sobre experiência? Que experiência é só um evento. Mas não, de fato, a experiência é a forma com que você consegue se conectar com seu público-alvo. Tomou? Pra você, tá? O que tá morrendo no marketing e pouca gente percebeu? Os 4 P's. Todos vão me matar, mas os 4 P's eles já não funcionam mais. Você não tem a mesma lógica. O marketing hoje, ele tem que ser muito mais sensível. Eu brinco que não adianta você ter planilhas enormes de conversão, e isso eu já vivi na prática. Se você não tem a sensibilidade de entender com quem você tá de fato falando. Perfeito. Qual a tendência que todo mundo tá correndo atrás e que você não compraria? Você fala, essa daí não é pra mim. Mas você diz muito pessoal? Pessoal. Difícil. Eu não sou uma pessoa que fica olhando muito pra tendência. Né? Não sei te falar. Boa. Se você pudesse deixar apenas uma métrica pra avaliar uma marca, qual seria? O tanto de pessoas que ela consegue se conectar de verdade. Quantas pessoas ela tem dentro da comunidade real dela. Viu, gente? Isso não é número de seguidor, tá? Não.
São duas São coisas pessoas bem que estão ali diferentes. falando de você no dia a dia. Falando de você no dia a dia, falando com você. Exatamente. Te respondendo quando você pergunta. Essa é, na verdade, a única métrica do marketing da comunicação. Quantas pessoas de fato você consegue ter como embaixadora da sua marca? Sensacional. E Duda, pra encerrar, o que você sabe de verdade? O que eu sei de verdade? Na profissão? Você escolhe o ângulo. Nossa, posso pensar um minuto? Pode pensar. O que eu sei de verdade? Nossa, é difícil. Você acredita que a gente gravou onde eu tava respondendo e eu parei no mesmo lugar? Eu falei, agora eu entendi todos os meus convidados. É difícil, né? É. Bom, vou dar por uma visão muito pessoal de vida. O que eu sei de verdade é que a gente tá nesse mundo para se relacionar. E eu acho que esse é o grande desafio. E ele vai desde o lado pessoal até o lado profissional. Né? E a gente consegue transmutar isso para comunicação perfeitamente. O nosso grande desafio é como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo. Então, parem, olhem e entendam como você está se relacionando com o seu em volta. Ai, gente, de novo, ela vai ter que voltar, né, na segunda temporada, porque assim, a gente tinha tanta coisa pra conversar aqui ainda. Não é? Daria 2 horas de fácil, papo. no primeiro bloco, Exato. já ia 2 horas. Mas olha, gente, mais uma vez, como eu falo pra vocês, o Que Eu Sei de Verdade nasceu pra ter conversas com gente inteligente sobre temas muito diferentes, mas que todos eles compõem a nossa vida, como empresário, como quem tá querendo se movimentar na carreira, são temas muito relevantes. Eu quero te agradecer por ter vindo. Eu que agradeço. Eu sei que sua agenda tá concorridíssima. Eu peguei ela numa semana, gente, super apertada. Super. Mas quero te agradecer pela generosidade, pela troca. Dizer que tem sido um grande prazer a relação que a gente tá construindo, muito genuína. A gente se encontrou ali e aí já tem coisas muito legais surgindo e eu sei que é só o começo. E é muito legal olhar pro lado e ver profissionais com a sua expertise, com a sua excelência e com o nível de generosidade que você se entrega para as coisas que você faz, assim. Eu comecei falando que uma coisa que tinha me encantado no seu trabalho, foi até antes da gente se aproximar, foi o quanto vocês contam história com muito amor e com muita verdade. E isso, para quem é observador e que tenta fazer a mesma coisa aqui do outro lado, é muito fácil ver quando você, de novo, vê isso com recorrência, né? Eu vi aqui numa marca assim, eu vi em outra, e é muito legal te assistir trabalhando. Obrigada. Eu que agradeço, é uma oportunidade incrível poder estar aqui falando e mais ainda de estar construindo essa relação com você. Porque é lindo isso. ver mulheres como você buscando um caminho muito interessante. Aí, gente, ó, antes de encerrar, deixa eu te entregar o presente. Me sinto muito Jô Soares quando eu tenho a xícara. Amo, adoro. Obrigada, amei. Já. Adorei participar. Amores, encerramos mais um Que Eu Sei de Verdade. Nos acompanhe nas redes sociais. A gente tá no YouTube, no Spotify. Eu sou a Darlan Sierra. Você me acha no Instagram. E essa é Duda Maia. A gente vai deixar todos os Instagrams, tudo pra vocês acompanharem. Olhem a agência da Duda. Acho que vocês vão se encantar, como eu me encantei. Duda, recado final pra nossa audiência? Façam tudo com verdade. Olha isso, gente. Beijo. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Que Eu Sei de Verdade, um programa patrocinado pela VLG Investimentos, e eu vou te contar o que a gente faz na VLG. Nós administramos mais de 3 bilhões na assessoria ou na gestão e cuidamos de clientes no Brasil e no mundo, mais de 3.500 clientes, tudo pautado no planejamento financeiro. Nós somos um grupo econômico credenciado à XP e a gente está aqui para te ajudar a tomar as decisões financeiras da sua vida e da sua empresa. Então, se você quiser um contato de um dos assessores da VLG, só deixar uma mensagem aqui que vai ser um prazer cuidar de você, e é isso que a gente sabe fazer de verdade. Um beijo, a gente se vê no próximo episódio.